Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar sequência a esse assunto que nós estamos tratando relacionado ao livro O Eterno Galileu, de Fulton Sheen. Nós vamos então dar sequência falando hoje sobre um assunto muito interessante que é o Operário de Nazaré. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar e estar sempre ligado para os vídeos que nós estamos postando aqui nesse canal. Antigamente, os homens falavam menos de viver a vida e mais de salvar a alma. Nestes nossos tempos, porém, o interesse deslocou-se do critério religioso e moral para o político e econômico. Diminuiu a atração pelo céu e aumentou a gravitação para a terra. Ao problema único da demanda de Deus, substituiu-se o duplo problema da procura, do poderio e da riqueza. O homem moderno, aliado de Deus e desenraizado do grande patrimônio espiritual do passado, preocupa-se apenas com a satisfação do egoísmo do seu espírito, que se traduz na cobiça de mandar, e com a satisfação do egoísmo do seu corpo, que se traduz no apetite do prazer. E disto resulta que, na opinião do mundo atual, o homem que triunfa é o que dispõe do poder e o que dispõe da riqueza. Então, nós temos aqui essa questão que nós podemos verificar nos nossos tempos atuais, que seria a busca por viver a vida, sem se preocupar com as consequências que isso pode trazer. Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com as coisas sagradas, elas estão preocupadas com as coisas terrenas. Elas querem simplesmente viver a vida, aproveitar tudo de bom que a vida oferece, sem se preocupar se isso vai ou não prejudicar alguém e sem se preocupar com as coisas sagradas. O que é pior, porque na verdade o objetivo primário do ser humano deveria ser as coisas sagradas, as coisas de Deus. E na verdade o que a maioria das pessoas buscam são as coisas terrenas. Uma dupla força, porém, existe, que se opõe a estas ideias modernas e as procura aniquilar: a força da anarquia e a força do bolchevismo. A anarquia afirma que todo poder é injusto e empenha-se, por conseguinte, em destruir toda e qualquer espécie de autoridade e de governo. O bolchevismo afirma que toda riqueza é injusta e, por conseguinte, o seu programa consiste na confiscação de todas as fortunas particulares em proveito do Estado comunista. Ante o dilema desses dois extremos, um que endeus o poderio e a riqueza e o outro que os anastemiza, as almas retas procuram uma solução equilibrada e justa, e a si próprias fazem perguntas como estas: poder e riqueza serão instrumentos injustos? Tem razão os anarquistas em condenar toda espécie de governo e os comunistas em destruir toda forma de riqueza? Então aqui nós temos que, no nosso mundo atual, existem frentes que realmente tentam causar uma anarquia, né? E o próprio comunismo também, eles tentam então de alguma forma mexer com as estruturas com as quais nós vivemos. Mas nós devemos entender que tudo aquilo que nós vivemos deve estar pautado no sagrado e não naquilo que nós entendemos como sendo algo importante. Só um padrão existe para aferir esses ideais, e vem a ser o da vida e o ensinamento daquele que está tão vivo e presente hoje em Nova York, como esteve há quase 2000 anos em Nazaré, e o está em Londres ou Paris, como esteve em Jerusalém ou em Betânia. A vida humilde e quase ignota de Jesus em Nazaré resume a eterna resposta àquelas perguntas e contém a solução do problema. E essa resposta é a de que o poderio e a riqueza são ideais e ambições legítimas. Mas, e aqui nosso Senhor condena o mundo moderno, nenhum homem tem o direito de exercer o poder se primeiramente não aprendeu a obedecer,
assim como homem algum tem o direito de possuir riqueza, se primeiramente não aprendeu o espírito de pobreza. Tal é a dupla lição que se contém nos dois simples fatos que conhecemos acerca dos anos da vida de Nosso Senhor em Nazaré. O primeiro, que era submisso e obediente aos seus pais, e o segundo, que era um humilde carpinteiro de aldeia. Então aqui nós temos esse exemplo que Jesus nos dá, que na verdade é através da humildade que nós alcançaremos o verdadeiro significado das nossas vidas. Jesus, ele condena o mundo moderno, ele condena porque ele acredita que nenhum homem tem o direito de possuir riqueza. Ele primeiro precisa aprender a ser pobre, ele primeiro precisa aprender a ser humilde para poder depois desfrutar de alguma riqueza, né? E ao mesmo tempo também ele precisa primeiro aprender a obedecer para depois exercer algum tipo de poder. Jesus, ele nos deu esse exemplo. Para ele ser exaltado e glorificado por Deus, primeiro ele se humilhou e foi humilde, soube realmente reconhecer o valor da humildade para que Deus depois pudesse o exaltar. Então, Jesus, ele é o exemplo supremo dessa humildade que nós devemos obedecer e devemos buscar. Porque se nós não buscarmos essa humildade, nós seremos para sempre vítimas de um poder que retrai e seremos vítimas sempre de uma sociedade que não busca o amor, não busca as coisas sagradas e busca sim as coisas mundanas e as coisas erradas. Então é isso que Jesus realmente ele condena, né? Uma palavra primeiramente acerca de poder e mando. A vida de Jesus em Nazaré não representa um conto banal acerca das belezas da obediência escrava e da submissão passiva, consoante nos desejariam fazer crer certos adversários do cristianismo. Se Nosso Senhor fosse apenas uma criança qualquer, sem a mínima prerrogativa divina, então talvez que a oficina do carpinteiro nos fosse lição de que o poder é injusto. Só é, porém, metade da lição de Nazaré a obediência de Nosso Senhor aos seus pais terrenos. Jesus era obediente, era serviçal, era submisso. Era, porém, mais do que isso, porque era o supremo poder feito obediente, o supremo Senhor feito serviçal, o supremo Deus feito submissão. Então Jesus, na verdade, ele seria o responsável por tudo, né? Ele é o responsável, na verdade, por tudo que aconteceu desde o momento em que Deus criou, ele já estava, né, presente ali. Então ele é realmente o Supremo, né? O Deus Supremo que se fez homem, né, e que habitou entre nós. Mas ele soube realmente servir, né? Ele foi submisso, ele se igualou em tudo a nós, com exceção do pecado. Então, Jesus, ele nos dá esse exemplo de obediência, né? De alguém que soube primeiro obedecer e para depois, então, exercer algum tipo de poder. Então, esse exemplo que Jesus nos dá é algo que nós devemos seguir, né, nas nossas vidas, porque somente através da obediência é que nós alcançaremos algum tipo de benefício, algum tipo de glória, né? Através da obediência é que nós seremos direcionados para as glórias futuras. Então é isso que nós devemos entender em nossas vidas. Quando do seu terreno nascimento, o seu poderio fora saudado pelos anjos com o cântico de glória em excelsos. Quando fizera 12 anos, a sua sabedoria confundira os doutores da lei. Quando no templo ele lhes mostrara quanto o filho sabia acerca dos interesses do seu Pai Celeste. Aos 30 anos, o seu poder transformava a água em vinho e acalmava as tempestades do mar da Galileia. E aos 33 anos, o seu poderio afirmava-se perante Pôncio Pilatos, a quem, ao exercer a sua autoridade como representante da autoridade, Jesus lembrava que a verdadeira origem da sua autoridade não estava na Roma imperial, mas sim fora lhe dada dos céus.
Então, na verdade, Jesus, ele é o exemplo de alguém que, apesar de ter sido feito homem, apesar de ter habitado entre nós, ele não perdeu a sua divindade suprema, mesmo aqui na terra. Por quê? Porque ele, apesar de ser homem, né, de ser um Deus feito homem, ele não pecou. Ele se igualou em tudo a nós, menos no pecado. Então, toda aquela autoridade que Jesus tinha, que Deus lhe deu, ela veio do alto, ela não veio da condição humana de Jesus. Porque se Jesus tivesse agido conforme a sua condição humana, o mundo ele não teria ele não teria conseguido nem salvar o mundo, né? Nem salvar o mundo dos seus pecados. Por quê? Porque uma condição humana não consegue fazer isso, né? É preciso, sim, a força do alto para que o pecado e o mal sejam destruídos. E todavia, aquele que detinha todo o poder nos céus e na terra, passou a maior parte da sua vida numa aldeia mísera da desprezada Galileia, sem o mais escasso luxo ou até sequer vulgar conforto, submisso a uma mulher e a um modesto operário. Que era tudo isto senão uma lição para o mundo, que interpreta mal toda espécie de poder, tanto quanto glorifica como um ídolo, como quando se revolta contra ele e o aniquila? Lição, pois, de que ninguém tem direito de mandar enquanto não aprendeu a obedecer, de que ninguém tem direito de exercer o poder se primeiro não aprendeu a ser submisso. Então, aqui nós temos então esse exemplo mesmo que Jesus nos dá, de que foi através da sua submissão ao Pai, a sua obediência a Deus, que ele conseguiu então exercer a sua autoridade, né? Se ele tivesse se rebelado contra Deus, se ele tivesse pecado, ele não teria nenhum tipo de moral para exercer a autoridade, porque a autoridade foi dada do alto. E na verdade Deus lhe concedeu isso exatamente por ele ser uma pessoa humilde, por ele ser uma pessoa obediente a Deus. Muitas vezes na história o poder degenerou em tirania. E por quê? Muitas vezes a autoridade dos governos se exerceu pela violência. E por quê? Porque os detentores do poder não tinham aprendido a obedecer, porque os homens investidos em autoridade não tinham sabido ser submissos. Ora, se os que têm nas mãos o poder, quer sejam chefes de governos, quer soberanos de nações, quer orientadores de correntes políticas, não reconhecerem que existe acima deles poder algum a cujas leis devem obedecer e cujas sentenças devem temer, onde aprenderão eles aquela obediência sem a qual nenhum homem pode com justiça governar? Então, Jesus ele nos dá o exemplo de que, através da obediência, é que nós poderemos, então, ser pessoas que se seguem e tenham um tipo de autoridade, né? Só uma pessoa obediente a Deus é que pode exercer algum tipo de autoridade. Se essa pessoa ela viver uma vida mundana, ela não conseguirá exercer nenhum tipo de autoridade que vem do alto, porque Deus, ele, como eu disse, ele realmente exalta as almas obedientes, as pessoas humildes. As pessoas que são mundanas, elas não terão esse poder dado do alto, exatamente porque elas se rebelam muito fácil, elas não obedecem, elas transgridem a lei, elas acabam realmente ferindo os mandamentos, transgredindo os mandamentos. Então, essas pessoas não têm capacidade e nem autoridade que é dada do alto, né, para exercer algum tipo de autoridade. Então, isso nós precisamos entender aqui. Eu gostaria então que você, né, pudesse acompanhar os nossos próximos vídeos, né, onde nós vamos dar sequência a esse assunto. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!